adoração, Ele é digno de honra, de glória. Nós temos que manifestar o louvor, a adoração, tudo ao nosso Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Boa noite, família, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos nas quintas-feiras da fé. Eu acho que é a quarta hoje, né, pastor Igor? É a quarta quinta-feira da fé. Louvado seja Deus, nós tivemos grandes testemunhos do que Deus tem feito nas quintas-feiras. E eu creio, Deus ainda até o final do mês, Ele ainda vai falar poderosamente nas nossas vidas. Eu quero usar um texto de um patriarca da Bíblia para falar de fé. Está lá em Hebreus. Se você puder acompanhar, os meninos vão colocar aqui também no telão. Está lá em Hebreus 11, a partir do verso de número 8. A Bíblia vai relatar de um patriarca, um cara sensacional, um cara que era um verdadeiro servo do nosso Deus. Louvado seja Deus. Então lá em Hebreus capítulo 11, Deus te abençoe, irmão. Será grande o vosso galardão. Louvado seja Deus. Hebreus 11, a partir do verso 8, a palavra do soberano eterno Deus diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Senhor, eu quero te louvar nessa noite, bendizer o teu santo nome, reconhecendo a tua santidade, a tua grandeza sobre as nossas vidas. E nesse momento, Senhor, a tua palavra foi lançada, Senhor, e aqui a minha oração é para que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações, ministrar para a igreja, Pai. Que não saia nada de mim, mas que seja o desejo do nosso Deus, que seja a vontade do Senhor feita sobre a igreja. Assim eu declaro essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diz um amém aí, um glória a Deus, um aleluia. Se manifesta da forma que o Espírito Santo colocar no seu coração. Mas para você entender aqui o contexto desse texto que eu li aqui, que nós acompanhamos junto, então Abraão, ele vivia numa terra próspera. Abraão, ele vivia na terra dos caldeus, que ficava na Mesopotâmia. Abraão cuidava da agricultura, dos animais, né, e dos armazéns, a cidade vivia disso. Então estava tudo bem na vida de Abraão, estava tudo tranquilo, estava caminhando tudo bem. Tudo bem, mas em meio a tudo isso, a idolatria chegou na Mesopotâmia, chegou na terra dos caldeus. E nesse exato momento, quando a idolatria chega, é quando Abraão, ele conhece o nosso Deus vivo. Naquele exato momento, Abraão conhece o Deus vivo, né? E ninguém pregou para Abraão, senão o próprio Deus. O próprio Deus pregou para Abraão. Hoje, se a gente perguntar para as pessoas, quem pregou para você se entregar a Jesus, reconhecer, foi pastor Igor, foi o pastor Alex, foi a pastora Aline. Mas naquela época lá, o próprio Deus pregou para Abraão, chamou Abraão, né? Abraão é chamado como amigo de Deus, o pai da fé, né? E não por ele ser perfeito, porque no ser humano não existe perfeição, perfeição só existe no nosso Deus, no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus. O ser humano, ele é imperfeito, tá? Mas Abraão, ele confiou em Deus acima de todas as circunstâncias. Sua jornada, a jornada de Abraão, mostra para nós que a fé dele não era passiva, mas era uma fé ativa no Deus Pai Todo-Poderoso. Não era passiva, não era um negócio que ele ficava parado, não, ele acreditava. A partir do momento do chamado de Abraão, ele acreditou que Deus poderia realizar coisas magníficas na vida dele. E esse exemplo da vida de Abraão, ele tem que perdurar até os dias de hoje na nossa vida.
Eu quero declarar para você que, independentemente da forma que você entrou aqui, você não vai sair da mesma forma, porque existe um Deus soberano, um Deus poderoso, que Ele é especialista em mover em favor do seu povo, em mover em favor do seu povo. E eu queria mostrar para vocês 3 marcas de fé que agrada a Deus sobre a vida de Abraão. 3 marcas que aconteceu com a fé de Abraão, que agradou a Deus, e que se nós colocarmos em prática essa fé que Abraão meditou, que ele acreditou, eu tenho certeza que grandes coisas vai acontecer com qualquer um de nós nesse dia, em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus. A primeira marca de fé na vida de Abraão é a fé que obedece à voz de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 4, se os meninos puderem colocar no tela, perfeito. Eu vou virar aqui, ó. Então, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão recebeu um chamado aqui. Agora, olha o interessante isso aqui. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Ele recebeu um chamado aqui sem detalhe, sem mapa, sem GPS, não tinha destino certo, não tinha destino certo. Mas a fé verdadeira de um verdadeiro cristão, que ouve a voz de Deus, ela começa quando dizemos sim para o nosso Deus, mesmo sem entender nada, mesmo sem entender nada. É incrível que como Deus falou com Abraão, nos dias de hoje Deus fala comigo, Deus fala com vocês, mas muitas vezes nós não colocamos em prática, nós não ouvimos a voz do nosso Deus, muitas vezes. Imagina se Deus chegasse para qualquer um de nós aqui e falasse: ó, eu vou mandar você lá, lugar sem rumo, você vai lá, você vai pregar, você vai fazer um trabalho missionário, né? Nós teríamos certeza que era a voz de Deus que estava falando conosco? Abraão teve essa certeza, Agora entenda, como eu disse para você no início, Abraão estava num lugar tranquilo, cuidando dos seus negócios, e aí quando Deus chama Abraão, aparecem novos desafios para Abraão, novos problemas que ele ia ter que enfrentar, o que viria pela frente. E nos dias de hoje, vamos trazer para os dias de hoje, a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Às vezes nós estamos num lugar tranquilo, vai tudo bem, glória a Deus e aleluia, mas uma nova direção de Deus para a nossa vida, nós sabemos que vamos enfrentar dificuldades, nós sabemos que os problemas vão vir de frente. E irmão, eu quero dizer uma coisa para você: quando os problemas vier de frente para você, encare eles de frente, porque Deus não tem trato com covardes e frouxos. Quem encara o problema de frente, Deus vai se manifestar, Deus vai falar com você. Quem não encara os problemas de frente, Deus não vai falar com você, Deus não vai usar a sua vida. Abraão encarou o problema de frente. Encare os problemas de frente, que Deus vai se revelar a você, Deus vai se manifestar a você. Outra coisa que me chama a atenção aqui em Abraão foi a obediência imediata. O verso 4, a palavra diz assim: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Irmão, esse homem tinha tanta fé, a fé dele não é sentida por ele, o agir da fé dele é sobre a palavra de Deus. Quando nós começamos a agir, a meditar na nossa fé,
sobre a palavra que é lançada nas nossas vidas, Deus vai nos mostrar qual é o caminho a seguir. Independentemente se a circunstância não está boa, independentemente se Deus te revelou para onde é você ir, qual caminho você vai seguir, mas Deus vai se revelar a você, Ele vai direcionar. Quantas vezes Deus tem nos chamado a sair da nossa zona de conforto? Porque a nossa zona de conforto é muito bom, é muito gostoso. Você está na sua zona de conforto, nada te incomoda, está tudo tranquilo, mas Deus, Ele nos chama a nós sairmos da nossa zona de conforto, mas muitas vezes nós recusamos. Deus está te chamando hoje para sair da sua zona de conforto, não importa a circunstância, Deus está tirando você da sua zona de conforto. Obedeça a voz de Deus e viva pela fé, obedeça a voz de Deus. Uma segunda marca da fé de Abraão é a fé que confia nas promessas de Deus. Os meninos conseguem colocar aqui Romanos 4, do 18 ao 20, por gentileza? Se conseguir, nós agradecemos, amém. Então olha só, contra toda esperança, em esperança ele creu. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Contra toda esperança, ou seja, onde Abraão ia, não tinha esperança nenhuma, mas o texto diz que ele creu, contra toda esperança. Por quê? Porque Abraão estava convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido na vida dele. Agora olha só, no lugar que era o caos, não tinha esperança, Deus colocou a esperança. Às vezes você chegou aqui sem esperança nenhuma, sem perspectiva nenhuma. Eu quero dizer a você que aonde não tem esperança, aonde não tem perspectiva, o nosso Deus, Ele entra hoje e Ele coloca a esperança na vida de cada um de vocês. Eu não preciso saber o que você está passando, mas o nosso Deus, Ele sabe o que cada um de nós estamos passando. A esperança, ela vem de Deus. Abraão confiou em Deus, mas muita gente confia em carros, em cavaleiros, confia no ser humano. Abraão não, ele confiou em Deus. Quais eram as promessas? A Bíblia diz que Abraão seria pai de multidões, a Bíblia diz, e realmente, Abraão foi pai de multidões. Mas agora olha só, a parte B fala da descendência de Abraão. Você consegue colocar de volta aqui o texto aqui, por favor? Romanos 4, 18, 21. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. A descendência de Abraão, ela partiu de pai de multidões, mas Abraão tinha um probleminha. Abraão era avançado em idade, Sara era estéril, e se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, casado, ele vai dizer que ele quer ter filhos, correto? Todos querem ter filhos, entendeu? E a Bíblia não menciona, mas eu não tenho dúvida que Abraão queria ser pai biológico. Agora, você já viu descendência sem filhos? Você já viu isso? Veja bem, eu tenho um casal de filhos, o Giovanni e a Flávia. O Giovanni e a Flávia existe porque eu e minha esposa existimos. Eu existo porque o meu pai existiu. O meu pai existiu porque o meu avô existiu. E se você puxar lá atrás, Adão e Eva existiu porque Deus fez Adão e Eva. E se você chegar em Deus, quem fez Deus? A Bíblia diz, Isaías 43:10, antes de mim não houve Deus, e depois de mim não haverá Deus. Antes que houvesse dia, eu sou.
O eu sou, ele está presente aqui essa noite. O eu sou, ele esteve presente na vida de Abraão. Abraão creu no impossível, ele não olhou para as impossibilidades, ele não olhou para as circunstâncias. E nós, todos os dias, nós olhamos para as circunstâncias das nossas vidas, aquilo que nos assola, aquilo que nos pega, aquilo que nos afronta. Todos os dias, Abraão não olhou para as circunstâncias, mas ele olhou para aquele que podia realizar o milagre na vida dele, aquele que podia fazer algo sobrenatural na vida dele. Ele creu no impossível de Deus, ele creu no impossível de Deus. Como eu disse aqui, ele já era idoso, era estéril, Sara, mas não olhou para a circunstância. E fé, irmão, não é negar a realidade, é enxergar além da realidade. Porque se nós olharmos para a fé, formos enxergar aqui, a gente não vai ver nada. Mas nós temos que olhar para frente, enxergar além da realidade. E além da realidade é espiritualidade, é a fé de crer no nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Abraão sabia que o seu corpo já não tinha vitalidade, mas ele olhou para Deus. Irmãos, a descendência de Abraão surgiu, veio Isaac. Irmãos, eu quero declarar essa noite para você: a tua descendência não será estéril. Você vai gerar filhos prósperos, você vai gerar filhos abençoados, em nome de Jesus. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te deu uma palavra, Ele vai cumprir, Ele vai realizar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando tudo parece impossível, quando a nossa fé está pequenininha, nós temos que acreditar que ela é verdadeira. Nós temos que descansar na fidelidade de Deus, naquilo, saber o que Deus pode realizar, não na nossa força. Na nossa força não vai acontecer nada vai acontecer, mas se você entregar na mão de Deus, Deus vai entrar com a providência, Deus vai transformar. Deus, Ele não falha nas suas promessas, mesmo que demore aos nossos olhos. Às vezes você pode falar, está demorando, mas vai chegar, amém ou não amém? Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor enquanto toma uma aguinha aqui? Amém. Uma terceira marca da fé de Abraão é a fé que entrega tudo a Deus. Gênesis 22, do 1 ao 14. O maior teste sobre a vida de Abraão foi quando Deus pede o filho dele. Consegue colocar na tela aqui, menino? Gênesis 22, do 1 ao 14. É o Leozinho que está lá? Aí, hein? Gente, o Leozinho pinta cabelo, não pinta? Fala a verdade. Menino jovem, mas eu acho que ele pinta cabelo. Ele fala para mim que não. Gênesis 22, do 1 ao 14. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele responde: sim, aqui estou. Perceba, quando Deus manda Abraão sair da sua terra, ele fala: eis-me aqui, Senhor. E imediatamente ele obedece. Agora no texto novamente: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, olha só, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifica-o ali em holocausto, em um dos montes que eu lhe invocarei. Segura aí um pouquinho. Deus pediu a Abraão a maior prova, e imediatamente ele obedeceu. Por que ele obedeceu? Porque ele tinha uma fé madura, ele sabia que Deus poderia mudar aquela situação. Abraão, que Deus proveria. Passa mais um para mim, por favor. Então Abraão se levantou cedo, olha só, levantou cedo pela manhã e preparando o seu jumento, tomou consigo o dos seus servos e Isaque, o seu filho.
Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que lhe havia indicado. Mais um. No terceiro dia, olha só, Abraão viajou 3 dias. Ele ergueu os olhos e viu o lugar de longe, o Monte Moriá, onde Deus tinha pedido para ele. Pode passar. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos ali, até lá. Depois de adorar, repita comigo, depois de adorar, voltaremos. Amém. Irmãos, olha o texto, olha a pureza, a grandeza desse texto. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão deixou seus servos lá embaixo, porque quem tem intimidade com Deus, não fica revelando tudo o que vai acontecer na sua vida. Pegou a visão? Se Deus falou algo para você, não fica revelando para todo mundo. Às vezes Deus te abençoa com algo diferente, e você acha que tem gente ficando feliz com aquilo que você está conquistando. Eu fico feliz com a conquista dos irmãos, mas não são todos que são assim. E isso pode atrapalhar, frustrar os seus planos. E olha a palavra, vamos ali depois de adorarmos, ou seja, Abraão tinha convicção que ele ia adorar a Deus, mas como adorar a Deus numa situação dessa, de extermínio, de holocausto dos filhos que ele mais amava? Sabe qual que é o mistério aqui, irmão? É que adorador, ele adora em qualquer hora, em qualquer momento, seja na tribulação, seja na angústia, seja no livramento, seja na bonança, seja quando tem dinheiro no bolso, quando não tem dinheiro no bolso. Adorador é isso, ele adora em qualquer situação. E assim foi Abraão, ele adorava em qualquer situação, mas ele cria que Deus podia mudar o cativeiro do filho dele. E olha o que o texto diz: e Deus realmente proveu, mostrando que a fé sempre encontra a provisão aonde? No altar do nosso Deus, aonde Deus tinha pedido para ele fazer um altar. Às vezes, meus irmãos, Deus pede que entregamos o que nós mais amamos. Deus pede que nós entregamos o que nós mais amamos. Às vezes Deus pede que nós entregamos um sonho para Ele, um plano, um relacionamento, para provar que Ele é Deus na nossa vida, Ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. Irmãos, levante sua mão, eu quero declarar que você vai viver os sonhos de Deus para a sua vida. Nada vai impedir o que Deus tem preparado para cada um de vocês aqui. Não importa a situação, não importa o que está acontecendo, Deus vai prover em seu favor. Deus vai prover em seu favor. Os planos de Deus, eles vão fluir na sua vida. E aí o texto diz que aparece um cordeiro, Deus proveu o cordeiro, e ali foi sacrificado, e Abraão volta para a sua terra, junto com o seu filho Isaque, que era o filho da promessa, o filho que ele mais amava. O filho que ele mais amava. Irmãos, Abraão foi chamado pai da fé, amigo de Deus, amigo de Deus. Porque ele era bom? Porque ele era bonito? Não, irmão. Ele foi chamado porque ele obedeceu quando Deus falou. Nós precisamos aprender que quando Deus fala conosco, a primeira coisa que nós temos que fazer é obediência àquilo que Deus está falando conosco. Ele foi obediente. Ele não enxergava as promessas de Deus, mas ele confiou nas promessas que Deus tinha prometido para ele. Ele entregou tudo o que ele tinha, o seu filho Isaque, no altar de Deus. Nós precisamos pegar isso para a nossa vida, irmão. Nós temos que pegar os nossos vícios, as nossas marras, tudo aquilo que nós temos, e entregar, colocar nos pés do Senhor, no altar de Deus. Nós precisamos fazer isso, senão a gente não vai conseguir sobreviver. Como que a nossa fé é provada? A fé que agrada a Deus, olha só, ela é obediente, ela é confiante, nós precisamos confiar na fé, e rendida a Deus. Tem que ser rendida a Deus. Assim como Abraão, nós também somos chamados para viver pela fé. Olha o que diz em Romanos 1,17:
pois o justo viverá pela fé. Tem justo aqui? Tem justo aqui? Então você vai viver pela fé, meu irmão. Você vai viver pela fé. Não importam as circunstâncias, você foi chamado para viver pela fé. Ai, pastor, eu não aguento mais, a minha fé está pequenininha. Exatamente, irmão. A Bíblia diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela consegue mover montanha. É no momento que você acha que a sua fé está pequena, é que Deus vai agir na sua vida. Basta você crer, basta você acreditar, você não duvidar do plano de Deus para a sua vida. Certo, pastor? Você tem que acreditar que existe um Deus que não vai desamparar, mas se coloca na posição que Deus te chamou, se coloca na posição que Deus quer que você esteja. Irmão, Romanos 10:17, a Bíblia diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. De quem é a palavra que você tem ouvido? Qual voz tem entrado no seu coração? Qual voz tem entrado no seu coração? A voz do seu amigo de faculdade? A voz daquele que você confia? Qual voz você tem ouvido? Essa noite, o Senhor te convida a ouvir, estar de ouvidos atentos para ouvir a voz dEle, para Ele fazer morada no seu coração. Sua fé só vai aumentar quando você ouvir a palavra. Fé é ouvir a palavra de Deus, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra tira tudo do caos, porque é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado em Jericó, a Bíblia diz que ele venceu Satanás pela palavra. É a palavra, é ela que corta, é ela que vai, é ela que transforma. Recebe, irmão, é a palavra, a sua fé só vai aumentar a hora que você estiver baseado, findado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Aplaude aí, irmão. Portanto, meu irmão, é a palavra. É a palavra. Eu quero dar mais um exemplo de fé. Lá em Mateus 8:5, a Bíblia diz de um centurião que o seu servo estava enfermo. Ele vai procurar o rei, Jesus, e Jesus fala: eu irei curá-lo. Mas ele não se sente digno, irmão, de receber Jesus em sua casa. E aí ele fala: Senhor, eu sou homem de autoridade, uma palavra, dá uma palavra que o meu servo vai ser curado. Diz o texto que Jesus libera uma palavra e naquele instante o servo dele é curado. Jesus fala no verso 10: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquele homem era crente? Eu acho que não. Eu acho que ele não era. Ele era crente, pastor Alex? Não era. Então, poderíamos dizer que ele seria um ímpio, ou uma pessoa que não acreditava. Entendeu? Mas naquele momento, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de ir até Jesus. De pedir para Jesus liberar uma palavra. E Jesus liberou uma palavra. Irmão, tem ímpio que ele tem mais fé em Jesus do que muitos crentes que tem por aí. Aqui na casa do Pai não, graças a Deus, porque essa aqui é a igreja do avivamento. Aqui eu não quero declarar isso sobre a vida de vocês. Aqui não. Mas tem muita gente, irmão, que não é cristão, tem mais fé em Jesus do que quem está dentro da igreja. Irmão, Jesus é o nosso rei, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir a voz dEle. Nós queremos ouvir a voz de outros. Irmão, aquele servo foi curado. Não havia tamanha fé em Israel. Não havia tamanha fé em Israel. Irmão, você tem confiado em Deus? Você tem colocado os planos de Deus? O menino do louvor pode subir aqui, em nome de Jesus. Você tem confiado em Deus? Você tem colocado os planos, os seus sonhos, as suas dificuldades, você tem colocado diante de Deus? Você tem entregado para Deus?
Ou você prefere segurar sozinho? Você prefere guardar para você? Você prefere que você mesmo tentar resolver? Irmãos, eu na minha vida, eu dificilmente trago problemas para o pastor Pablo. Pablo Nicolas Leite Bottari. Esse é o nosso pastor. Dificilmente, entendeu? Porque pastor Pablo tem muitas coisas para resolver. Mas você não tenha dúvida que se eu precisar de ajuda, eu vou sentar com ele e vou expor para ele. Ele é meu pastor. Ele é meu pastor. O que ele fala? Ele só sabe se a ovelha está com dificuldade quando ela faz né. Isso é uma fala do nosso pastor. Entendeu? Ele é um homem de Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem planos perfeitos para cada um de nós que está sentado aqui. Cada um de nós. Não importa qual é o problema que você está sentindo, que você está passando. Eu quero dizer a você, que se hoje, você está perdendo a referência, você vai sair daqui grudadinho com Jesus hoje. Grudadinho com Jesus. Ele vai fazer um rebuliço na sua vida e você vai entender quais são os planos que Deus tem para a sua vida. Abraão não titubeou. Pai de multidões, gerou Isaac, filho da promessa, com uma mulher estéril e ele avançado em 100 anos. Ele avançado em 100 anos. Esse Deus que eu apresento para você essa noite, Ele é capaz de tudo. Ele é capaz de mover, Ele é capaz de transformar aquilo que você precisa. Eu queria que você se colocasse de pé essa noite. Eu quero orar aqui com você. Irmão, nós temos um costume maravilhoso, um hábito aqui na casa do Pai. No momento da intercessão, e o Val fez isso muito bem aqui. Sou apaixonado pela